Olá pessoal, hoje vamos refletir sobre a morte de uma perspectiva espiritual. Nos últimos tempos eu tenho visto uma tendência um tanto quanto estranha, que é a de açucarar alguns temas espinhosos para torná-los mais palatáveis às pessoas mais sensíveis. E isso tem acontecido com o assunto morte. Recentemente saiu uma matéria na BBC onde vários espíritas davam ali a sua opinião desfavorável à obra Memórias de um Suicida, dizendo, por exemplo, que é uma obra um tanto quanto tenebrosa, que exagera nas tintas, que torna o pós-morte do suicida muito mais tormentoso do que é de fato. E dizem também que é um livro que não consola as pessoas, porque as famílias enlutadas, não querendo pensar em seus parentes mortos em estado de sofrimento, evitam essa obra e, quando têm contato com ela, não acham a obra consoladora porque gostariam de pensar num pós-morte feliz, que aqueles familiares que recorreram ao suicídio estejam em algum lugar bonito, alegre, feliz, etc. Bom, eu entendo que as pessoas enlutadas realmente tenham dificuldades com a obra. Eu acho que faz todo sentido do mundo, né? Ninguém quer pensar no seu parente falecido em estado de sofrimento, apesar do cristianismo pregar isso há milhares de anos. Mas o ponto mais importante dessa discussão não é se a obra consola ou não consola, é pesada ou não é pesada, e sim se aquilo que está descrito é real ou não é. Porque se não for real, então essa obra não devia circular. Mas não é porque as pessoas são sensíveis demais a essa literatura, e sim porque os conteúdos que ela traz não são verdadeiros. Porque se o que ela está descrevendo for verdadeiro, então nós não apenas temos que divulgar essa obra, nós temos que estudá-la, nós temos que compreender, porque afinal de contas o Todo-Poderoso não consultou a nossa opinião. Nós, quero dizer, os seres encarnados, estamos aí nos últimos 150 anos tentando desbravar o mundo espiritual, compreender como é que ele funciona e não ditarmos as regras daquilo que existe após a morte. Então, independentemente do conteúdo da obra ser sensível ou não, agradar ou desagradar, consolar ou não consolar, se aquilo que está sendo descrito é verdadeiro, então esse é o ponto a não se perder de vista. No entanto, para além da questão do suicídio, eu percebo também em muitos palestrantes esse processo que eu chamo de açucaramento dos temas espinhosos, porque nós estamos vivendo num conceito que eu gosto muito da modernidade líquida, depois sugiro que você pesquise, e esse conceito nos fala, de uma diluição da fé, nos fala, da busca do ser humano por um conforto. E as pessoas procuram a religião hoje em dia, especialmente buscando algo que as conforte, algo que as faça sentir bem. E é o que a nossa sociedade também, de certa forma, propicia, Hoje tudo é personalizado, tudo pode ser do seu gosto. Nós temos infinitas variedades de coisas para atender, enfim, aos infinitos gostos. Então isso também tem se refletido no assunto morte. E isso para mim é um problema, porque uma das grandes contribuições da espiritualidade é justamente uma visão sobre a morte que é revolucionária, que é transformadora e que nós estamos deixando de lado para vender uma ideia de pós-morte toda açucarada, toda cor-de-rosa, e que não reflete a realidade daquilo que os espíritos têm escrito nos últimos 150 anos, através dos mais variados médiuns. E aqui é importante fazer uma observação. A dificuldade em lidar com a morte é algo humano. Eu tenho essa dificuldade, você que está me assistindo também tem, todas as pessoas têm. O que muda é o grau. Algumas pessoas têm uma dificuldade um pouco maior,
outras um pouco menor, mas nós todos temos. Quer um exemplo disso? Quando a gente lê os evangelhos e Jesus descobre que o seu amigo Lázaro morreu, qual é a sua reação? Ele chora. Então, isso é uma evidência muito clara de que não importa o grau de elevação do espírito, todos nós temos dificuldade em lidar com a morte. Mas isso deveria ser para nós um conhecimento que nos ajude a ressignificá-la, a compreendê-la de uma forma mais profunda. E tanto quanto possível, minimizar as dores que todos nós, cedo ou tarde, vamos atravessar quando a morte chegar em nossas famílias. É importante compreender isso. Eu não estou querendo dizer que é bobagem sofrer pela morte. Não, isso é humano. E se até Jesus chorou ao saber de um amigo que morreu, que dirá eu, que dirá você? Isso é uma coisa. No entanto, o conhecimento que a espiritualidade nos traz sobre o que realmente é a morte é o que nós devemos buscar, por mais que doa, por mais que seja difícil, porque é um conhecimento que de fato tem a oportunidade de nos libertar. E é isso que nós vamos ver aqui. Olha só, eu trouxe uma referência que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. É um item bastante conhecido que fala: se fosse um homem de bem, teria morrido. Parece uma piada essa frase, né? Mas ela é muito comum, né? Quer dizer, vocês vão entender. Eu vou ler todo o item para vocês, porque é um item maravilhoso e, para mim, é uma revolução na compreensão sobre a morte. Vamos lá. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem nas vias do progresso uma prova mais longa do que a um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Olha. Assim, pois, quando vos servis deste axioma, deste raciocínio, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mau, logo dizeis: antes tivesse sido este. Estais em grande erro. Pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Por que desejaríeis então que o mal não tivesse o tempo de acabá-la, e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Que direis, essa é uma parte importantíssima, que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Compreenderam?
a essência do ensinamento? Veja que interessante, né? Muitas pessoas questionam isso, né? Poxa, eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho, eu me esforço, eu tento ser uma pessoa boa, mas lá no meu bairro tem um mala, um vagabundo, um tranqueira que só mexe com o que não presta, e o cara tá cheio de mulher, tá cheio de dinheiro, vive pra lá e pra cá em carrão, e eu aqui só me lascando. É uma visão estreita da vida. E se ocorre a morte nesse cenário, então, né, desse trabalhador, desse pai de família, desse cara esforçado, todo mundo fala, tá vendo? Olha aí que coisa, como é que pode isso? Essa pessoa boa pra caramba, o cara esforçado, gente boa, que faz aqui o possível para cuidar da sua família, se lascou a vida inteira e morreu. Tá lá o tranqueira, cheio da grana, fazendo mal para todo mundo, e o cara continua vivo, porque do nosso ponto de vista, morrer é uma tragédia, morrer é uma tristeza, morrer é algo ruim. E isso acontece, em parte, por duas razões. Do ponto de vista individual, tem a ver com a nossa pouca fé, no sentido do medo que nós temos de não continuarmos a existir após a morte do corpo. Então, a incerteza sobre a vida futura faz com que eu pense na morte com apreensão, com angústia, do ponto de vista pessoal. E quando a morte acontece a uma pessoa querida, aí se dá um fenômeno diferente, né? Eu não quero me distanciar daquela pessoa, eu quero retê-la comigo. E isso faz parte do egoísmo que domina os nossos corações. O Buda dizia, né, que a gente sofre pelo desejo de não querer sofrer, né? Então a gente quer que tudo dure, que tudo seja permanente, e as coisas não são permanentes, né? Tudo na vida se transforma. Então eu não quero perder aquela pessoa. Eu posso até dar um passo além, fazendo um paralelo psicológico, que eu costumo dizer que hoje as pessoas vivem cada vez em grupos menores. O censo mostrou isso, né? O brasileiro está tendo menos filhos, as casas estão mais vazias, a gente se apega mais às poucas pessoas que temos ao nosso redor. Então, quando a morte chega e leva embora alguém que era muito importante para mim, isso vai me deixar completamente angustiado e aflito, porque a minha vida já é pequena demais. Eu estou perdendo alguém que é muito importante. Então, é o nosso egoísmo de querer manter junto, né, de nós para sempre as pessoas que nós amamos, esquecendo, agora a gente faz um link com o texto, que essa vida na matéria, a vida nesse planeta, ela é uma prisão linda, uma prisão bonita, uma prisão muito sofisticada, mas é isso que os espíritos falam, né? Quando estais na terra, estais em cativeiro. Então, aquele que morre cedo e que aos nossos olhos parece uma tragédia, e as pessoas dizem, mas era uma pessoa cheia de vida e tinha muito tempo pela frente, tinha muita coisa ainda a fazer, ela na verdade está saindo da prisão. É como um preso, alguém que foi condenado, sei lá, 60, 70 anos de prisão. Então cumpriu a pena dele, chegou o dia da sua liberdade. Isso devia ser celebrado, não algo a nos entristecer. É um preso que cumpriu a sua pena, que está saindo da cadeia e voltando à vida verdadeira, à vida espiritual genuína. Entendem a relação? Então é isso que o Espírito está dizendo. Às vezes aquele que morreu, ele recebeu na verdade um prêmio. Ele já cumpriu a sua missão, não tem por que continuar aqui neste plano. Então ele volta para o plano espiritual. Enquanto aquele que permanece muito tempo, às vezes ele ainda nem começou a fazer aquilo que lhe cabia fazer. Essa é, na minha opinião, a visão sobre a morte mais libertadora que eu conheço, porque nos mostra a temporalidade, a estreiteza, a materialidade desta vida que nós estamos vivendo e o quanto nos apegamos desesperadamente a ela. E nos convida a fazer essa reflexão profunda, como eu disse, difícil, né? Todo mundo sofre, eu não sou exceção, como eu disse no comecinho, mas que nos possibilita olharmos para a vida e para a morte como fenômenos naturais, entendendo que são ciclos evolutivos
Que da mesma forma que nós nascemos um dia, daqui a pouco nós vamos embora e que esse ciclo vai se repetir no futuro, porque isso faz parte de uma lei divina, de uma lei da natureza. Então, essa é uma reflexão para todos nós nos esforçarmos para mudar a nossa visão sobre a morte e principalmente para aproveitarmos ao máximo possível todas as pessoas que nos são importantes, para criarmos relações profundas, verdadeiras, duradouras, porque eu garanto para vocês, como quem participou de muitas sessões de psicografia, a maioria das pessoas que vêm buscar uma psicografia não estão em busca de fé, não estão em busca da certeza da imortalidade da alma, estão em busca de perdão. O que motiva as pessoas, em grande parte, a buscar psicografia é o remorso, a dor de consciência, por não terem tido uma boa vida com aquela pessoa, aquela ideia de que eu sempre vou ter tempo de reconciliar. De repente vem a morte, arrebata a pessoa e aquele que fica se enche de culpa e vai frequentemente a uma sessão de psicografia em busca de perdão. Isso é muito importante de se dizer, porque é uma constatação a que eu cheguei depois de tantos anos participando de trabalhos de psicografia. Então, que nós possamos viver relações profundas, duradouras, boas, que valham a pena ser vividas, porque um dia, cedo ou tarde, todos seremos visitados pela morte. Até lá, nos cumpre conhecer esse tipo de conceito, conhecer esse tipo de literatura e nos esforçarmos cotidianamente para colocar isso em prática, porque um dia será a minha vez, como será a sua. Um abraço e até a próxima reflexão.